Shalom, shalom, bom dia. Gostaria de compartilhar um sentimento a qual tenho meditado desde sábado e venho ruminando nessa palavra, venho revendo, orando em cima dela. O que está escrito lá em Provérbio, capítulo 18, versículo 21, que vai dizer o seguinte: na língua tem poder da vida e de morte, e quem dela fizer uso se alimentará. Eu recebi de presente alguns anos atrás um livro com o título Eu e a Minha Boca Grande. Eu achei que estavam me zoando porque eu falava demais, algo do tipo assim. Mas fui meditar no livro, fui ler, fui entender, e era algo falando sobre o cuidado do que a gente fala, o cuidado daquilo que a gente expressa com a nossa língua. Literalmente, eu não lembro o versículo base para iniciar esse livro, mas um versículo que me ficou gravado no coração foi exatamente esse de Provérbio, que na língua tem poder de vida e de morte. Sempre vai ser em relação àquilo do que eu estou crendo e falando. A Bíblia tem uma parte que vai dizer assim: crie, por isso falei. Vai ter também sobre a questão da semente, você colhe o que você planta, e por aí, daí por diante, você vai perceber sobre uma questão de fé, de se posicionar, declarar. Você vai ter uma linha sobre profetizar sobre algo, você vai ter uma linha também escrita de chamar à existência aquilo que não existe. Vamos ter também o exemplo de Paulo falando: sedes, pois, imitadores meus como eu sou de Cristo, mas ele vai em Efésios 5, versículo 1, vai dizer: sedes, pois, imitadores de Deus como filho amado. E quando eu olho o imitador de Deus, Deus chamou à existência aquilo que não existia com o poder da palavra. Lá em Gênesis ele começou: haja luz, haja divisão entre luz e treva, e ele começou a chamar à existência as coisas com o poder da palavra. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade, e muitas vezes a gente esquece do poder que há sobre a nossa vida, não que venha de nós, mas que vem do próprio Deus, que imputou sobre nós essa autoridade. E ao invés de usar a nossa língua para abençoar, a gente muitas vezes está usando para amaldiçoar. Eu quero te encorajar nessa manhã, não mais olhar para o monte que está na sua frente, a dificuldade que está na sua frente, mas quero te encorajar a você olhar para a graça de Deus que foi liberada sobre esse monte, olhar para o milagre de Deus que está sobre essa situação. E quando Deus, usando ali Paulo aos Filipenses, que vai dizer: não andeis ansioso por coisa alguma, mas antes apresentei com oração, súplica e ação de graça. Sabe o que eu entendo nessa terceira etapa de com ação de graça? É já começar a agradecer. Eu oro, se necessário suplico, mas a terceira etapa e a última é agradecer. E eu penso que assim: Deus, obrigado por isso já ter sido resolvido, obrigado por o Senhor ter entrado com solução, mas cara, aquilo não aconteceu ainda, mas eu estou usando a minha língua e a minha fé, empenhando naquilo que eu acredito, liberando palavra, decretando o milagre de Deus, ou seja, também exercendo fé. Porque a fé vai dizer que ela é a certeza das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Eu tenho convicção, na minha fé eu creio que esse milagre vai ser feito, esse milagre vai acontecer, então eu começo já a declarar, agradecendo por ele. Então, que você possa receber do Senhor sabedoria, que Deus aumente a tua fé nesses dias, e que você exerça sacerdócio, que você exerça autoridade, e que você tenha uma fé não como algo que possa ser medido, porque quando fala da fé do tamanho de uma semente de uma mostarda, eu penso que ali foi um erro de tradução, porque a compreensão mais óbvia é que a sua fé seja como uma semente, e semente ela tem que ser o quê? Semeada. Se você começa a semear as sementes de fé, elas vão nascer, elas vão brotar, elas vão produzir. E o poder que há na língua
você começará a usufruir dela, como o provérbio diz: quem dela fizer uso se alimentará. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, uma semana abençoada, que você viva o melhor de Deus, hoje e todos os dias. Não quer dizer que nós não vamos viver o martírio, não quer dizer que nós não fomos chamados ao martírio. Sim, nós fomos chamados ao martírio, sim. Jesus fala: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas não quer dizer que eu vou ter que ser parado por dificuldade, não quer dizer que eu vou ter que ser parado por impedimentos, por guerras que vão me paralisar. Eu vou usar o poder que há na língua para romper barreiras, para glorificar o nome de Deus, para avançar, ainda que numa vida de martírio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.